Meu senhor dono da casa, filho da Virgem Maria, se é devoto dos três reis, a recebe a nossa guia. Com a bandeira em vossas mãos nessa hora de emoção, santos reis pede a esmola dada de bom coração. A oferta que vós fez foi feita com muito carinho, a receba a santa graça dos três reis do Oriente e também com muito carinho. Santos reis lá vai-se embora sem fazer mal a ninguém, se sentir saudade dele voltará o ano que vem. Vós despede da santa bandeira que ela agora vai-se embora, vocês ficam aí com Deus, nós vamos com a Nossa Senhora. Santos reis lá vai-se embora, temos que seguir nossa viagem, com destino vou marcando a quem nos parar no decorrer desta viagem. Muitas graças e louvores vamos deixando pela estrada, abençoando todos os devotos daquele Jesus Cristo da morada. Para entender a origem da Folia de Reis, temos que fazer uma viagem à história do Brasil. Temos que voltar ao passado colonial e compreender o processo de colonização do nosso país. Os portugueses, principais responsáveis por essa empreitada, trouxeram consigo, além da vontade do enriquecimento, uma cultura e principalmente o desejo de expandir a fé católica. Foi nesse contexto que nasce não só a Folia de Reis, mas diversas manifestações culturais existentes no Brasil e que estão intimamente ligadas à religiosidade, como as confrarias, as irmandades, as procissões das almas, enfim. A Folia de Reis é apenas um desses grandes elementos construídos pelos portugueses no Brasil colonial. Com o passar do tempo, essa cultura trazida pelos portugueses, ela acaba se espalhando por todo o território nacional e vai aderindo às características regionais de cada localidade, vai se adaptando aos costumes daqueles novos habitantes e, ao mesmo tempo, vai sofrendo influência de outras culturas, como, por exemplo, as dos povos indígenas e também dos africanos, que vieram para o Brasil a fim de ser escravizados. Desde criança, desde a minha infância, durante o período de férias, meus dois avós são fazendeiros aqui da região e trabalham muito essa questão aí da Folia de Reis. Sempre participavam, ajudavam nos leilões, nas festas e gostavam muito de participar ali, ouvindo, Mesmo eu criança, sem entender toda a conjuntura ali, tanto religiosa quanto musical dessa questão artística da Folia de Reis, sempre me bateu-se um gosto por aprender e entender mais sobre aquilo. E quando eu já estava ali na minha faixa dos 16, 18 anos, eu fui convidado por um tio meu, lá de Vargem Bonita, ao passar pela fazenda do meu avô, fazendo a Folia de Reis ali com seus companheiros, para estar andando com eles ali alguns dias, começar a interagir, integrar e entender um pouco do que é a Folia de Reis. Então começou justamente na minha infância. Quando a gente pensa a Folia de Reis hoje, ela não é apenas um elemento religioso, como na sua origem, mas ela é muito maior, muito mais ampla do que isso. É um movimento religioso, cultural, folclórico e, ao mesmo tempo, por ter esse leque de características, a Folia de Reis ela é extremamente importante. Além de preservar essas tradições que os próprios foliões preservam, passando de geração em geração, uns instrumentos musicais, às vezes construídos por eles mesmos, preservar isso é preservar a nossa identidade. Aqui do lado mesmo da nossa região em Piuí, São Roque, Vargem Bonita, as folias mesmo não comungam das mesmas características rítmicas. A gente tem aqui na região folias extremamente aceleradas, puxando ali até para um ritmo mais voltado ao forró, e folias mais cadenciadas, voltadas a uma toada, a um cururu. São ritmos caipiras antigos, aí, originários desde lá da introdução aí da música junto a
questão aí da colonização dos povos indígenas e da tradição que foi a miscigenação da população brasileira, aí, dessa união, né, do ritmo, dos instrumentos indígenas com também a musicalidade do europeu que nos colonizou. Dentro do nosso próprio município, os grupos de folia de reis têm diferença entre si. E essa cultura, o mais interessante dela é que ela é transmitida apenas de forma hereditária. Não há um registro oficial de toda essa cultura. Depois que eu passei a participar internamente, né, da folia, buscar entender um pouco mais, a gente que está de fora, a gente não tem essa percepção de como que funciona o casamento de vozes, não tem uma noção de como funciona a relação ali religiosa, né, o porquê dos cânticos. Falando de modo geral, né, todos os estados aí que ainda trabalham com a cultura da folia de reis, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, interior de São Paulo e Goiás, raramente a gente encontra uma folia igual a outra. Há uma variação enorme, né, de cânticos, ritmos, os versos que são muito baseados ali na improvisação de cada folião, de cada mestre embaixador que puxa ali junto à sua companhia versos dentro do mesmo enredo, a história, né, a tradição ali de contar a história da travessia dos Três Reis até a chegada na Lapinha de Belém, encontrar ali Jesus Cristo e sua família. Essa história, ela é a história padrão, mas o jeito de se contá-la, os versos que são feitos no dia a dia, nas casas e também ali na festa da chegada da folia de reis, esses são marca registrada de cada folia, variando muito em termos de instrumentação, instrumentos que são usados, ritmos, eles variam muito. Então a folia de reis ela sofre influências desses elementos culturais que formam a cultura, que formam o sistema cultural do município e, ao mesmo tempo, o sistema cultural do município absorve elementos da própria folia de reis. Então, vamos dizer assim que ocorre uma troca de informações, uma troca de costume, uma troca de crenças, uma troca de elementos entre a sociedade, de um modo geral, e o grupo da folia de reis. Existe ali na parte técnica, né, uma quantidade mínima de vozes para você conseguir fazer toda a escala musical funcionar. Mesmo não sendo músico profissional, né, o pouco que eu entendo de música, a folia de reis ela trabalha na escala de oitavas, dentro do tom que a folia escolheu. As folias regionais aqui trabalham muito na escala de Mi ou Fá, né? Ambas começam ali em termos de vozes, a primeira voz, cujo o personagem é apelidado de embaixador, mestre, embaixador ou até mesmo capitão, ele canta normalmente com um roupante mais grave, um tom de voz grave, e os demais componentes vão repetir parte ou todo aquele verso que ele fez de forma improvisada ou que já é de comum acordo ali, de acordo com a situação, se é um momento ali de chegada ou um momento ali de alguma nuance ou momento específico que talvez chega numa casa, ele é recebido com um pedido diferente daquela família para cantar ali para algum falecido, para algum personagem importante daquela família, daquela sociedade que a folia acabou de chegar. Então isso aí pode variar muito, mas os representantes, as partes, aí, pelo menos 7, elas devem existir. Primeiro, o embaixador, capitão, então cantando ali grave. Os que vão repetir, a gente costuma denominá-los ali de segunda voz ou segundo embaixador, que ele tem a responsabilidade de repetir o verso inteiro ali que o capitão vai declamar. Terceira voz ou terceiro capitão, que faz ali um dueto inicial com segunda voz. No meio, o chamado contrato, que ele vai elevar um tom na escala ali de voz, né? Ele que vai pegar e fazer um salto aí, para aqueles que não entendem muito de música, ele vai fazer um salto na tonalidade para que as retintas lá no final possam pegar já no agudo. Ele vai transformar, ele vai tirar dos tons, né, da parte grave pro agudo. A partir do contrato, aí a gente já pega ali a primeira, segunda e terceira retinta. E essas são as vozes básicas que precisam. Algumas folias regionais aí colocam algumas vozes no meio para estar ali fazendo
uma diferenciação. Inclusive as folias da nossa região têm ali a tala e contra-tala após o canto do contrato, né? Depois que fecha, antes de entrar a primeira retinta, temos 2 gritos diferentes ali fazendo a tala e contra-tala para fechar a primeira parte dos versos. E assim, ao final da repetição, as retintas entram ali até que a terceira retinta ali, perca, né, o fôlego, né, o cantador ele perca o fôlego e feche, né, numa unificação de vozes muito bonita, porque é o que transforma a folia de reis em algo chamativo, em algo que chama a atenção da população. Às vezes, nem é tanto pelo ritmo, que como já disse anteriormente é muito variado, cada folia tem o seu, mas é o casamento perfeito das vozes, né, desde a voz grave até o grito agudo da última retinta. Infelizmente, a gente já se perdeu muito. Como, por exemplo, em diversos pontos aqui da nossa região, nós tínhamos a Folia das Almas, as procissões das almas, que saíam durante a noite na Semana Santa, cantando de casa em casa, como a Folia de Reis, mas com um objetivo mais voltado não para a devoção aos Santos Reis, mas voltado para a salvação das almas do purgatório. Então, essa tradição, ela desapareceu. Então, é necessário que o poder público, que os órgãos administrativos, que os próprios foliões se organizem em associações, em comunidades, a fim de registrar esses elementos para que os historiadores, os pesquisadores futuros possam ter como contar essa história, contar essa cultura, descrever essa cultura, esses elementos culturais que compõem a Folia de Reis. Conheço folias de ritmo mais acelerado, que utilizam ali instrumentos típicos até mesmo de bandas de fanfarra, como tambores, reco-reco, pratos, né, usando até instrumentos de metais, né, de sopro. Já as folias mais tradicionalistas, ali com ritmos mais lentos, mais cadenciados, utilizando os instrumentos mais padrões, mais antigos, mais tradicionais, como viola, pandeiro, sanfona, violão e a tradicional caixa, que é um dos símbolos assim, que, ao meu ver, eu acho muito interessante, porque ela sempre foi uma caixa artesanal. Raramente a gente vê uma folia com caixas compradas aí de indústrias de música, né? Caixas ali, tambores feitos de forma industrializada. Normalmente são os próprios foliões que se organizam, montam a caixa ali, o estilo mais antigo, com tambor de alumínio, couro de animais ali para fazer toda a parte ali acústica da percussão. A afinação realmente é algo totalmente artesanal e improvisado. Então, em termos gerais, ritmo, instrumentação e versos são os mais variados possíveis em cada região, em cada localidade. Para nós que somos cristãos, não há dúvida nenhuma de que Jesus Cristo nasceu. Os judeus, diferente de nós, esperam a vinda de Jesus até hoje. Mas ninguém tem uma data exata do nascimento de Cristo. Há alguns cálculos, e por convenção da própria igreja, lá nos seus primeiros concílios, lá nos primórdios, aproveitou-se uma data muito festiva para os romanos, que era a data do Rei Sol, ou seja, uma data do calendário mitológico foi aproveitada para o calendário cristão. Então, simbolicamente, adota-se a convenção de que Jesus Cristo teria nascido no dia 25 de dezembro, dia que se comemora o Natal. Data, inclusive, utilizada no calendário religioso católico, como a data do nascimento de Jesus. Porém, a Folia de Reis, ela apropria dessas informações, dessas ideias, segue a ideia da igreja, os ensinamentos da igreja, e a partir daí vai construindo o seu enredo. O enredo musical da Folia de Reis mistura muito os elementos religiosos, as passagens bíblicas, com a própria cultura, daquela comunidade onde ela está sendo gerada, ela está sendo gestada, construída. Então, essa mistura que faz com que seja um elemento cultural muito bonito e, ao mesmo tempo, muito diferente, sendo a mesma coisa em diversos lugares diferentes.
Então, além da parte rítmica, dessa parte então do entroncamento de vozes, né, perfeito ali para tornar a folia bonita, os versos, né, quando a população ou quem está ali perto passa a prestar atenção nos versos que são cantados, vai poder entender muito bem a história que é retratada pela Folia de Reis, que é uma história muito baseada nesse caminho percorrido, desde da anunciação do anjo para Maria, né, do nascimento de Cristo, lá na saída da companhia, até a anunciação do anjo novamente aos 3 reis, anunciando o nascimento ali de Jesus Cristo, onde eles são induzidos ali a começar uma caminhada em busca, né, de chegar ali à Lapinha de Belém, local onde, mesmo de forma ainda não comprovada, né, é muita mitologia que se criou em cima da data específica do próprio nascimento de Cristo e também do local exato onde seria essa lapinha, essa caverna, essa gruta onde Jesus teria nascido ali. Então há muitas versões com relação a isso. Nesse contexto, desenvolve a Folia de Reis. Surge como um ato de devoção, como um ato devocional dos fiéis católicos à figura dos 3 reis santos, que na tradição católica são personagens que fazem uma visita ao menino Jesus por ocasião de seu nascimento. Então, o objetivo dessa festividade religiosa era celebrar esse momento de visita, celebrar esse momento de encontro da população, dos devotos com o menino Jesus. Os cânticos, né, por mais que eles não tenham também ali uma unificação, cada folia vai puxar os versos de acordo com o seu ritmo, de acordo com o capitão que decora e improvisa os versos ali em muitos momentos, existem partes que são as mais focadas na tradição religiosa, que essas são mais ali focadas na saída da companhia, no dia que eles abrem a bandeira. Normalmente as folias tradicionais começam seus cânticos no final do dia 24 para o dia 25, momento que marca historicamente então o nascimento de Cristo, e cantam até dia 6. Em alguns lugares tem-se a eleição dos reis, que simbolizam esses reinados, e também há outros lugares onde há mais a questão da cantiga. Eles desenvolvem as músicas, as letras, muitas vezes são improvisadas e muitas vezes são decoradas. É uma quantidade imensa de letras, de versos, de composições que são cantadas continuamente nesses movimentos. Nesses andares aí pelas zonas rurais, né, nesse tráfego que eles fazem, toda essa travessia em zona rural e nas casas das cidades e vilarejos da região, eles cantam pedindo esmola, pedindo uma oferta em prol do festeiro que proporcionou aquele evento ali, que vai utilizar essa renda tanto para a festa do último dia do evento, que é o dia 6, tradicional na região nossa, quanto também para posteriormente ajudar entidades carentes da região. Então toda a verba arrecadada com o andar da folia, pedindo esmola na bandeira, né, os devotos de bom grado, de bom coração e de devoção depositam ali o dinheiro na bandeira, entregam para a folia esse dinheiro, sabendo, né, dessa responsabilidade religiosa histórica de que esse dinheiro irá ali ajudar tanto na festividade em prol a Santos Reis, quanto posteriormente em entidades carentes da região aí, tanto de Piuí, Vargem Bonita, São Roque de Minas, que a gente tem aqui, que ainda são fortes nessa tradição da Folia de Reis. Ainda sobre a influência do catolicismo, há ainda um espírito muito devocional nessas folias de reis. Muitas pessoas fazem promessas com o intuito de entregar uma bandeira de folia, entregar, né, uma folia. Aí vão atrás da companhia de reis e combinam com eles para que eles possam pagar a promessa dessa pessoa. Como que funciona isso? Eles vão andando, visitando, recolhendo esmolas e cantando nas casas, visitando as casas, principalmente no meio rural. E voltando aí aos cânticos, né? Normalmente ao chegar numa casa, numa residência, a folia de reis
ela canta pedindo, né, canta ali de 2 a 4 versos, dependendo de cada folia, de cada capitão, pedindo esmola, fazendo rimas normalmente ali com os nomes de São José, Santa Maria, Nossa Senhora, sempre um enredo religioso tá como pano de fundo, né, para a gente não perder esse laço religioso. E depois, né, da oferta dada, normalmente não só em forma de dinheiro, é comum, é tradição aí na região também se ofertar animais, como galinhas, bezerros, animais das fazendas, né, ou prendas para o leilão, bolos, objetos de cozinha, né, objetos do cotidiano ali, para que depois seja leiloado, inclusive no dia da festa. Então a folia no seu andar ela recebe não só dinheiro, mas prendas também para depois ser leiloado aí no último dia de festa. Então, após o recebimento dessas prendas e dessa parte financeira, aí, da esmola, da oferta, como é chamada, a folia canta, né, novamente ali na mesma casa, agradecendo ao cidadão, ao devoto que doou, fez essa oferta, seja em forma financeira, seja em forma ali, de alguma prenda para o leilão. E no último dia da festa, né, a chamada chegada da Folia de Reis, existe todo um repertório ali narrando os últimos passos dos 3 reis santos até chegar na Lapinha de Belém, principalmente relacionado ali ao encontro que eles tiveram com o rei Herodes, rei que biblicamente é conhecido ali por tentar, né, de diversas formas matar Jesus, encontrar Jesus para fazer o mal a Jesus Cristo e sua família. Inclusive, né, um dos personagens famosos aí da Folia de Reis dentro desses cânticos é o que popularmente é chamado de palhaço, né, tenente, coronel, bastião, que é os personagens que são vestidos, né, tipicamente ali realmente de palhaços e vão à frente da bandeira. Esses tenentes, né, pegando aí a passagem do rei Herodes, eles foram historicamente aí mandados por rei Herodes para descobrir aonde estavam esses famosos reis magos em sua travessia, acompanhá-los e no momento exato ali, né, fazer a prisão e provavelmente ali também até a morte de Jesus e seus familiares. Só que junto à travessia, né, os reis magos ali e também a devoção dos próprios tenentes, os militares que foram mandados pelo rei Herodes, eles se converteram, né, ao dogma cristão e, muito pelo contrário, ao invés de perseguir os reis para atrapalhar e às vezes até perseguir Jesus, ajudaram eles por todo o seu percurso ali até a chegada da Lapinha de Belém. E os versos vão relatar essas dificuldades, não só dessa questão aí da transição dos tenentes, da dificuldade imposta pelo próprio rei Herodes ao final dessa travessia, a busca eterna dos reis magos seguindo a estrela de Belém, né, que ela que foi a estrela guia que iluminava dia e noite, segundo a tradição, para que os reis conseguissem percorrer o caminho exato e encontrasse a lapinha escondida, ali, a lapinha abandonada em que Jesus teria nascido. Então os versos, né, no geral, eles narram, independente da região, independente do próprio capitão que vai produzir esses versos para os seus companheiros repetirem, eles estão seguindo essa mesma linhagem. Ainda com relação a essa questão da religiosidade, a tradição, a Igreja Católica preza muito pela tradição, ou seja, pelos ensinamentos que são passados de geração em geração. Então, aquela ideia trazida na própria Bíblia de que os 3 reis magos tenham deixado o Oriente e ido visitar o menino Jesus seguindo a estrela guia, esse é o forte elemento que conduz todo o rito, toda a ideia da Folia de Reis. Agora, pensando a Folia de Reis como um elemento cultural, eu posso dizer, como pesquisador e entusiasta da cultura e história de Piauí, que é um elemento que integra a comunidade rural, a comunidade urbana e promove com essa integração o fortalecimento cultural dos dois mundos diferentes, o mundo rural e o mundo urbano. Para mim, né, a Folia de Reis, além de representar toda uma tradição ligada aí à musicalidade e à fé, eu vejo, enquanto professor de história também aí nos bastidores, toda a minha
travessia acadêmica, desde a minha primeira formação em História, já trabalhando música caipira e em conjunto à música caipira, a própria Folia de Reis, que está conectada ali, né, até mesmo pelos ritmos, pela instrumentação. Hoje a Folia de Reis é muito mais do que um simples elemento de devoção. É um elemento cultural, é um elemento inclusive folclórico e que ajuda a construir a identidade do nosso município, a identidade cultural do nosso município. Hoje, para mim, a Folia de Reis é algo que marca a minha vida desde quando eu entrei na Folia. Só recebi graças de Santos Reis, não tenho nada a questionar. Santos Reis sempre me ajudou, né? Ao mesmo tempo que eu ajudo a tradição a se manter, ajudo a Santos Reis de bom grado, né? A maior parte dos foliões trabalha ali sem cobrar nem um centavo, né? Doa os seus dias, passa ali dias de serviço trabalhando e cantando a Santos Reis. E nesse processo ali temos, além da devoção, da fé, né, a crença de que a história vai se manter mesmo com essa diminuição, com o êxodo rural. Então, para mim, né, a Folia de Reis hoje representa um marco muito grande da minha vida, baseado na fé e na manutenção da história. Enquanto professor de história, é quase que uma missão, né, para mim, manter essa tradição regional que eu peguei desde criança e tenho aí uma missão particular minha de ajudar a seguir enquanto eu conseguir, né, enquanto Deus me der vida, ajudar os foliões, que a gente está sempre trocando, né? Eu já perdi muitos companheiros, muitos foliões aí, que iniciaram comigo lá desde a minha infância e que se perderam pelo caminho, né? Muitos já de idade acabaram falecendo, outros por algumas doenças e pela própria idade tiveram que abandonar a folia. A devoção a Santos Reis em nossa cidade de Piuí é muito grande, tanto que nós já temos uma capela construída por uma associação na rua Bambuí e temos na paróquia São Sebastião o início da construção de uma segunda capela de Santos Reis na cidade de Piuí. A devoção é muito grande e ela se expande graças à Folia de Reis. Esse elemento cultural de grande importância para a nossa cidade e para todo o Brasil. E eu vejo que está ficando complexo também, né, essa sucessão da Folia de Reis. Talvez seja aí até um ponto para que as comunidades deem um olhar maior para esse setor de ajudar, colocar os jovens para buscar entender o que é a folia, buscar ali participar do dia a dia de uma folia para ver se aumenta a maior participação de jovens e crianças na folia, porque realmente essa geração mais antiga, a geração que me ensinou folia, ela está ficando, né? Os foliões acabam ali ficando pelo caminho, falecendo, e a nova geração ali está ficando em uma pequena quantidade, poucos são os adeptos, porque tem essa junção de fé, devoção. Acaba que a gente tem que ter uma disponibilidade de tempo, que o mundo capitalista hoje não... A gente já sabe que acaba não liberando a pessoa ali a ficar 1, 2 semanas por conta de sair cantando de casa em casa, né? Muitos têm trabalho, não conseguem pegar férias ali. Então eu vejo hoje essa necessidade aí de pessoas não só ter mais fé, mas talvez abdicar um pouco do seu dia a dia para ajudar nós da Folia de Reis a manter essa tradição que é muito bonita aqui na nossa região e que ajudou já a muitas pessoas, seja na parte da fé, seja na parte financeira aí, também com o dinheiro que é arrecadado e que vai aí diretamente para entidades carentes e aqueles que procuram as associações de Três Reis Santos aí para estar pedindo algum apoio aí, principalmente em questão de saúde. O mundo de hoje está muito complexo. As pessoas acostumaram a ter as coisas prontas nas mãos. Eu, como professora, às vezes peço para fazer uma pesquisa. O que os alunos fazem? Vão lá no Google, copiam, colam e imprimem. Isso não é fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa é buscar o conhecimento, ir no livro, extrair do livro as informações que você precisa e construir aquilo que é o seu objetivo, o objetivo do trabalho. Eu vejo uma dificuldade muito grande da juventude de hoje preservar esses traços culturais, porque os interesses hoje são muito diferentes da geração que hoje está se tornando adulta. Então, eu acredito, assim,
É claro que vai ocorrer um esforço na tentativa da preservação desses movimentos culturais, mas eu percebo que há um certo desinteresse justamente por causa dessa questão, o excesso de informação, o excesso de atividade, a correria do dia a dia, enfim. A Folia de Reis seria uma ótima oportunidade para que os jovens de hoje preservassem a cultura, preservassem a religiosidade, preservassem os costumes, preservassem a simplicidade mineira, né? O jeito mineiro cortês, acolhedor de ser, que é o jeito do piauiense. Piauiense é isso, é acolhedor, é amável, acolhe qualquer um de braços abertos. É difícil, mas eu acredito que se não tiver um incentivo do poder público, a intervenção do poder público nesse sentido, e a própria conscientização dos foliões de hoje, né, dos membros dessas companhias de reis, em registrar essas informações, acredito que futuramente possa acontecer com a Folia de Reis o mesmo que aconteceu com a Folia das Almas. Então depende da juventude, mas a juventude ela hoje está muito ocupada com outras coisas para querer aprender esses elementos culturais. Na hora que Deus começa, vamos nós benzer primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo verdadeiro. Quando o dia amanhece, 2 pedidos a Deus eu faço. São Francisco e Santos Reis, livra nós dos embaraços. Meu Senhor, dono da casa, filho da Virgem Maria, se é devoto dos 3 reis, vem trazer a nossa guia.